Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com um hino de louvores. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Salmo número 100, os versos 3 e 4. Vamos então adentrar agora, neste momento, na presença do Senhor, em mais um dia, de culto, de louvor, adoração a Ele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Vamos então iniciar invocando a presença do Senhor, também confessando a Ele os nossos pecados. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, busquemos então a presença do Senhor. Pai querido, Pai amado, humildemente nós nos colocamos em Tua presença no dia de hoje, gratos, ó Senhor, pelo dom da vida que temos em Cristo Jesus. Gratos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Teu nome, em adoração a Ti. Reconhecemos também, diante da Tua presença, Senhor, que somos falhos, que somos pecadores, que não realizamos, ó Pai, aquilo que Te agrada, porque a nossa carne muitas vezes nos atrai. Por isso Te pedimos perdão. Purifica-nos de tudo aquilo que nos afastou de Ti essa semana, para nos achegarmos dignos em Tua presença. Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja também nos ajudando a vencer o mal e que o sangue purificador de Cristo nos limpe. Aceita esse culto que é Teu, ó Pai. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Estaremos agora então louvando ao Senhor com um belo hino. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a fluxo, cada momento com Cristo Jesus. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, Sua presença me outorga vigor, cada momento sou Teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal, bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, Sua presença me outorga vigor, cada momento sou Teu, ó Senhor. Com Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eternal redenção. Nele jamais esperamos em vão, cada momento concede perdão. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, Sua presença me outorga vigor, cada momento sou Teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento
por onde eu andar, Cristo, meu mestre, me pode guiar. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Leitura responsível da palavra do Senhor no Salmo 96, dos versos 1 a 13. Convido você a estar abrindo a sua Bíblia. Nós estaremos lendo conforme a tradução da Revista e Atualizada. Salmo 96, dos versos 1 a 13. Nós então estaremos fazendo a leitura da Sagrada Escritura, louvando ao Senhor com essa leitura. Achou? Vamos ler então? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó filho dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulta. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozije-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Vamos ler novamente o verso 4. O verso 4 nos diz assim: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. É isso que nós estaremos fazendo agora, louvando ao Senhor com alguns cânticos de adoração ao nosso Deus. Vamos louvá-lo com muita alegria em nossos corações. Aleluia! O Senhor nosso Deus é contigo, por onde você andar. Você crê nessas palavras? Então vamos louvar ao Senhor com alegria. Amém? Aleluia! Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar, podes confiar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Deus poderoso, o Deus que tudo podes fazer, e o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, tudo está. É maravilhoso
saber que não há impossível pra Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, porque Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar, podes confiar. La 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 la. Declare mais uma vez com fé. Diga assim, ó: Deus poderoso, o Deus que tudo podes fazer, e o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. É maravilhoso saber que não há impossível pra Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, porque Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Pode confiar, pode confiar, porque Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar, podes confiar. La 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 la. Neste momento nós vamos declarar com toda a fé no nosso coração que o nosso amanhã ele pertence a Deus. Por mais que as circunstâncias, todas as situações digam que não e tentem nos derrubar, a nossa confiança ela está em Deus, porque o nosso amanhã pertence a Ele. Amém? Amém. Declare comigo então. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças para enxergar além, além,
eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças para enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. De Deus. De Deus. De Deus, vem de Deus. Como é bom louvar ao Senhor, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E agora nós estaremos, então, ofertando ao Senhor. Nós estaremos contribuindo para a obra do Senhor, para que nós possamos manter essa obra, e não somente manter, expandir essa obra e realizar também o bem que é tão necessário para aqueles que tanto necessitam. A palavra de Deus nos diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer o necessitado e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que é receber. Atos, capítulo 20, verso 35. Então, você tem a oportunidade agora, de estar entregando o seu dízimo, sua oferta, através de depósitos bancários, através de Pix, transferência, nós sabemos que, devido à pandemia, muitas pessoas têm optado não entregar presencialmente. Faça isso clamando ao Senhor para que Deus esteja multiplicando esses valores, não para envaidecimento humano, não para envaidecimento de homens, mas, pelo contrário, para louvor, honra e glória do Senhor, para que a obra do Senhor seja realizada,
realmente segundo o seu querer. Os pedidos você pode também estar levantando, colocando nesses momentos nos grupos de WhatsApp, depois do culto, né? Não neste momento. Depois do culto você pode estar colocando nos grupos de WhatsApp para que nós estejamos orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Lembrando que quarta-feira temos a reunião de oração às 20 horas. Deus abençoe e vamos então agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas levantados neste momento. Pai querido, nós te somos gratos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que provê em nossas vidas. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, te agradecemos pelo pão de cada dia que nunca nos tem faltado. Ó Pai querido, neste momento colocamos diante do teu altar esses valores, esses recursos que foram levantados em teu nome. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que estarão manuseando, que estarão, ó Pai, dirigindo esses recursos. Que tudo seja feito exclusivamente para louvor, honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém? Preste bem atenção na hora de fazer o depósito, né? Para que você esteja entregando na igreja que você faz parte, para que, dessa maneira, os tesoureiros possam estar, então, trabalhando com esses recursos para a expansão do reino do Senhor. Agora nós estaremos, então, louvando ao Senhor, nós estaremos, então, ouvindo a exposição bíblica. Um momento tão importante, tão necessário para as nossas vidas, como nós precisamos realmente ouvir a voz do Senhor, como nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem para nos falar, tem para nos dirigir. Então, acalme o seu coração, acalme os barulhos de casa e ouça agora a palavra do Senhor através do seu servo. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, né? Os irmãos que estão também à noite adorando ao Senhor nesse culto. Que Deus abençoe a cada um de nós, derrame da sua graça e seu amor sobre a nossa vida. Os irmãos que desejarem ajudar o Daniel, que está numa situação bem difícil, como o nosso irmão Rodrigo colocou bem hoje de manhã, com relação por ser um profissional liberal, estar com dificuldades financeiras, para cuidar da sua saúde, na luta contra a enfermidade, o pastor Rodrigo vai disponibilizar o Pix dele para os irmãos que desejarem fazer essa contribuição. Tá, ok? É só procurar o pastor Rodrigo, ele disponibiliza o Pix para aqueles irmãos que desejarem, então, ajudá-lo. Nós estaremos orando a Deus, suplicando que Ele continue falando conosco. E nós sabemos que Deus fala conosco o tempo todo. A Bíblia nos diz que a própria natureza Deus utiliza para falar ao nosso coração. Deus nos fala pelas circunstâncias da vida. E Deus nos fala especialmente através da sua palavra, através de Jesus Cristo. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus que Ele fale a cada um de nós. Ainda mais, oremos. Pai, na Tua presença e oração, nós pedimos em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, por meio da Tua palavra. Tua palavra que transforma, Tua palavra que renova, Tua palavra que fortalece a nossa vida. Fala, Senhor, conosco. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas Tuas mãos para anunciar a Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, o pastor Rodrigo comentou conosco que o tema da nossa igreja nesse ano será Tempo de Florescer. Assim que ele falou tempo de florescer, imediatamente eu imaginei uma flor se abrindo, né? Algo extremamente belo. E nós sabemos que a vida floresce diretamente pela intervenção de Deus, pela direção de Deus. Tempo de florescer demonstra uma necessidade cada vez mais da atuação de Deus em nossa vida. E florescer lembra a primavera, época de vida, de esperança, de renovação.
E no tempo de florescer, é importante que nós possamos florescer diante de Deus, como igreja, individualmente, vencendo o medo. Vencendo o medo. Quando nós pensamos em medo, é interessante observarmos o que a palavra de Deus fala a respeito do medo. Existe um medo que podemos nem chamar de medo até certo ponto, mas até pode ser considerado um tipo de receio, tal, é a prudência. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Provérbios, no capítulo 22, o versículo 3. Provérbios 22, versículo 3. Provérbios, lá no capítulo 22, o versículo 3. Nesse texto, Salomão, o homem mais sábio que já existiu, sabedoria dada a ele por Deus, diz o seguinte: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Nesse sentido bíblico, a prudência, que pode até parecer ou sinuar algo relacionado ao medo, está ligado diretamente a algo que indica uma visão de futuro. Se eu prevejo que algo ruim vai acontecer, que algo difícil pode vir sobre mim, o prudente, naturalmente, quando vê o perigo, ele se esconde. Nesse período de pandemia, a prudência se torna necessária em todas as nossas ações. A prudência de usar a máscara, que nos garante relativa segurança, a prudência de utilizar o distanciamento físico. Eu vou até dizer para os irmãos, o distanciamento social é uma palavra até certo ponto inadequada. Porque nós podemos, mesmo tendo distanciamento físico, mantermos uma aproximação social graças a mídias, graças ao WhatsApp, às diversas formas de interação online. Nós podemos manter uma certa aproximação social das pessoas de quem amamos, mas os distanciamentos físicos se faz necessário. Prudência de tomar as vacinas para que possamos aumentar a nossa resistência a essa enfermidade, são atitudes prudentes. O prudente vê o mal e se esconde. A prudência é algo que a Bíblia coloca como sinônimo de sabedoria. O prudente faz isso. Entretanto, existe um outro lado, aparentemente, do medo, nós podemos chamar a prudência de medo, que é a covardia. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 7. Nesse texto, o apóstolo Paulo, falando ao seu filho na fé, Timóteo, diz o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que é a covardia? Que é realmente o medo que a Bíblia condena, o medo que a Bíblia afirma que nós não devemos desenvolver. O que é a covardia? A palavra covardia é uma palavra de origem latina, associada com francês, que significa rabo baixo, ou então rabo entre as pernas. Interessante. A palavra covardia significa o covarde, aquele que tem um rabo entre as pernas. É aquele que, em outras palavras, fica com medo de agir, com medo de tomar atitudes, com medo de fazer aquilo que é necessário. Isso é covardia. E é interessante observar que há muitas falas sobre o medo. Uma delas que eu achei interessante é uma música, aliás, uma poesia que virou uma música, que foi escrita por Pedro Manuel Guerra, Rodney e Lenine. A música diz o seguinte, sobre o medo. Música ou então poesia, eu acho muito interessante. Tenho medo de gente
e de solidão. Tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar e medo de escapulir. Medo que dá medo, do medo que dá. Tenho medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Tenho medo de parar e medo de avançar. Tenho medo de amarrar e medo de quebrar. Tenho medo de exigir e medo de deixar. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que faz crescer a dor. Medo de olhar no fundo. Medo de dobrar a esquina. Medo de ficar no escuro. De passar em branco. De cruzar a linha. Medo de se achar sozinho. De perder a rédea, a pose e o prumo. Medo de pedir arrego e medo de vagar sem rumo. Medo estampado na cara ou escondido no porão. Medo circulando nas veias ou em rota de colisão. Medo é ordem ou é confusão? O medo é medonho. O medo domina. O medo é medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar. Medo de calar a boca, medo de escutar. Medo de passar a perna, medo de cair. Medo de fazer de conta, medo de iludir. Medo de se arrepender. Medo de deixar ou fazer. Medo de se amargurar pelo que não se fez. Medo de perder a vez. Medo de fugir da raia na hora H. Medo de morrer na praia, depois de beber o mar. Medo que dá medo do medo que dá. Medo dominando as esferas da vida, medo dominando os pensamentos, medo gerando indecisão, medo gerando paralisação. O medo é assim. O medo é uma força destrutora. O medo nos faz parar. O medo nos faz retroceder. O medo impede que nós avancemos. O medo impede que nós tenhamos felicidade. O medo acaba com a nossa vida. O medo nos destrói completamente. Por isso, quando a palavra de Deus fala, lá em 2 Timóteo 1,7, o seguinte: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, dizendo que o medo é um espírito, algo que toma conta de nós e nos faz ter medo de todas as coisas, de fazer qualquer ação, e nos leva à paralisação de todas as nossas possibilidades. Isso é o medo. E a palavra de Deus também nos diz, em 1 João 4,18, que aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. O medo é uma emoção denominada básica, que tem como característica também essencial levar a pessoa a se retirar de uma situação. O medo é uma emoção de retirada. Diante de uma situação ameaçadora, da minha integridade física, emocional, social, medo de alguma coisa que aconteça com a minha família, automaticamente eu paraliso, automaticamente eu deixo de fazer as coisas. O medo é extremamente destrutivo, o medo. Por esse motivo, a palavra de Deus, a ordem que ela mais dá, ou melhor, o mandamento que é mais repetido na palavra de Deus, que todos nós devemos vivenciar na nossa experiência com Deus, no nosso fortalecimento diante do Senhor, é: não tenha medo.
é a mensagem mais repetida na Bíblia. Não tenha medo. E a palavra de Deus, falando a respeito do medo, tem um texto muito especial ao nosso coração, que nos ensina como lidar, como enfrentar o medo. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Isaías, no capítulo 43. Livro do profeta Isaías, no capítulo 43, nós iremos ler 2 versículos, o versículo 1 e 2. 2 versículos, 1 e 2. Nesse texto, a palavra do Senhor, nós encontramos a orientação que Deus nos dá para enfrentarmos o medo. Diz assim, Isaías 43, versículo 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vamos ler novamente esse texto. Agora, pois, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse texto da palavra de Deus nos orienta que para enfrentarmos o medo, para vencermos o medo, aliás, o medo se vence pelo comportamento de enfrentamento, não de evitação. Ninguém consegue vencer o medo paralisado. Ninguém consegue vencer o medo deixando de fazer aquilo que lhe dá medo. Ninguém vence o medo dessa forma. Aliás, quando a pessoa deixa de fazer aquilo que lhe dá medo, automaticamente o medo dela fica mais poderoso, fica mais forte. É uma ilusão as pessoas pensarem, não, eu estou com medo, então eu vou deixar de fazer isso, que o medo passa. O medo, quando se deixa de fazer aquilo que está aparentemente nos preocupando, nos ameaçando, esse medo se torna maior ainda. Quanto mais evitamos aquilo que nos receia, aquilo que nos ameaça, maior é o medo em nós. Mais ele vai dominando os pensamentos, o nosso corpo, as nossas ações. Para enfrentar o medo, como o próprio nome diz, temos que enfrentá-lo. E nesse texto bíblico, para enfrentarmos o medo, primeiramente, a palavra de Deus nos convida a olharmos para Ele, a voltarmos o nosso olhar para a grandiosidade de Deus. Ele começa dizendo o seguinte: assim diz o Senhor que te criou. É compreender que o nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele nos criou. Nós somos obra da mão de Deus. Não somos frutos do acaso. Nós não nascemos, não nos surgimos por vontade aleatória dos nossos pais. A Bíblia nos diz claramente que Deus estabeleceu a nossa existência. Os nossos pais foram instrumentos de Deus, de fato, mas nós somos obra de Deus. A Bíblia nos diz, lá no Salmo 139, que enquanto estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, Deus estava ali conosco, nos preparando, nos dando as características individuais, físicas, emocionais, para a nossa vivência aqui na terra. Nós somos obra de Deus, não somos fruto do acaso. Essa é a primeira afirmação, que na hora que Deus começa a falar com o povo de Israel para não ter o medo, ele enfatiza: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Deus formou a cada um de nós. A seguir, ele faz uma outra afirmação.
Eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Em outras palavras, nós não somos apenas criatura de Deus. Nós somos amados por Ele. Deus nos conhece pelo nome. Deus nos conhece pelas nossas características pessoais. Deus nos conhece individualmente. Deus conhece as nossas dúvidas. Deus conhece as fragilidades do nosso coração. Deus nos conhece profundamente. Deus nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Às vezes nós nos surpreendemos com comportamentos que nós realizamos, que nós pensamos, puxa, eu fiz isso, não imaginava que podia fazer isso. Mostrando que nós nem mesmo nos conhecer plenamente nós conseguimos. Mas Deus nos conhece completamente. Deus sabe até quantos fios de cabelo há em nossa cabeça. Deus conta as batidas do nosso coração, os passos que nós damos na vida. Deus conhece a nossa respiração. Quando estamos dormindo, Deus está ali conosco. Quando estamos acordados, Deus está conosco. Deus nos conhece profundamente. Ele nos chama pelo nome, Ele nos remiu. Em outras palavras, Ele nos comprou. Comprou de que forma? Pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Se Deus nos ama a tal ponto que deu Jesus Cristo por amor a nós, o seu único filho, Ele não vai cuidar de nós? Ele vai nos desamparar? Ele vai nos abandonar? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Deus te ama, meu irmão, minha irmã. Deus me ama. Deus nos remiu. Deus nos conhece pelo nome. Deus conhece nossas características pessoais. Deus conhece todas as nossas necessidades. Deus nos comprou pelo precioso sangue de Jesus. Para vencermos o medo, temos que olhar para a grandiosidade de Deus que nos criou. O Deus Todo-Poderoso que nos conhece individualmente nas nossas fragilidades, nas nossas necessidades. O Deus que pagou por nós o preço do seu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus nos ama. Deus cuida de nós. A própria palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, diz exatamente isso. Se Deus não nos negou o seu único filho, o que Ele pode nos negar? Qual necessidade Deus não vai atender? Será que existe alguma necessidade emocional que Deus não vai conseguir suprir? Será que há alguma necessidade material que nós possamos ter que Deus não vai suprir? Será que as ameaças da nossa vida que vêm sobre nós, Deus não vai cuidar? Deus nos ama, Deus cuida, Deus ampara, Deus sustenta. E o texto continua dizendo, tu és meu, somos propriedade de Deus. Em outras palavras, somos propriedade privada de Deus. Na nossa casa, só entra uma pessoa se nós permitirmos, não é verdade? Às vezes pode entrar um ladrão, pular o muro, sei lá o quê, né? Pode acontecer. Agora, imagine uma propriedade de Deus. Qual inimigo consegue invadir uma propriedade de Deus? Quem consegue adulterar, destruir uma propriedade de Deus? Todo-Poderoso, que governa todo o universo. Como isso é possível? De forma nenhuma. Nós somos propriedade de Deus. Estamos nas mãos de Deus. Nada nos toca se Deus não permitir. Nada acontece em nossa vida se não for plano de Deus para nós. Por isso, para vencermos o medo, a primeira atitude necessária é olharmos para a grandiosidade do nosso Deus. Um Deus que nos criou, um Deus que nos conhece individualmente, as nossas carências, as nossas necessidades, um Deus que
nós somos propriedade. Quem nós somos propriedade? Que jamais vai permitir que algo aconteça conosco que não seja da sua vontade. Estamos seguros na mão de Deus, plenamente seguros. Aí, após essa convicção absoluta que o nosso coração deve se fortalecer, compreendemos a grandiosidade do Senhor. No versículo 2, aqui em Isaías 43, nos fala uma segunda informação fundamental para vencermos o medo, que é reconhecer que na nossa vida, mesmo Deus tendo nos criado, mesmo Deus nos conhecendo individualmente nas nossas necessidades, mesmo sendo propriedades de Deus, na nossa vida pessoal, individual, familiar, nós passaremos por provações. Olha o que o texto diz. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, isto é, na nossa vida nós passaremos por situações difíceis. Passaremos por situações delicadíssimas, por situações de profundo sofrimento. Nós passaremos. Passaremos pela enfermidade, passaremos por dificuldades financeiras, passaremos pela perda de entes queridos que nós amamos, nós passaremos pela perda. É o que a palavra de Deus nos diz. O próprio Senhor Jesus afirma, no mundo passais por aflições. O próprio Senhor Jesus passou por aflições. No jardim de Getsêmani, as aflições que ele passou foram tão intensas que a Bíblia nos diz que o seu suor se tornou em gotas de sangue que caíam sobre a terra. Todos nós passamos por aflições. E meu irmão, minha irmã, sabe qual é a maior aflição de todas, que eu acredito? Talvez não a maior, mas uma das maiores de todas. Sabe qual é? Acharmos que não passaremos por aflições. Porque na hora que a aflição bate na porta, a pessoa fala, Deus está falhando comigo. Deus pisou na bola. Como Deus pode permitir que tal coisa venha sobre a minha vida, sobre a minha família? Deus está errado. Não pode isso acontecer. Essa é a pior aflição que existe. Já conheci pessoas, os irmãos devem conhecer pessoas, que na hora que a aflição bateu na porta, e ela considerava essa aflição algo inadequado, algo errado, algo que não deveria acontecer, a aflição sobre a vida dela se tornou mais intensa ainda, mais forte ainda. Porque no mundo, nós passamos por aflições. E o texto diz, né, que a aflição, aliás, não é uma anomalia, não é algo estranho, é algo que nós podemos passar. O texto da Bíblia nos diz que nas aflições, muitas vezes elas podem se tornar mais intensas. Isso é difícil. Olha o que o texto diz. As águas, os rios e o fogo. A intensidade da aflição foi se ampliando. Foi se ampliando. Isso pode acontecer. Às vezes passamos por situações que nós podemos imaginar, mas não é possível. Já estou sofrendo tanto, Deus está permitindo mais aflição, e mais aflição, e mais aflição. Como isso é possível? Isso, a palavra de Deus nos diz, que pode ocorrer conosco. As aflições da nossa vida se tornarem mais intensas ainda. Só que o texto bíblico fala algo maravilhoso. Maravilhoso. Diz o seguinte, quando passares pelas águas, ou pelos rios, ou pelo fogo, eu serei contigo. Não estamos sozinhos. Nas aflições mais intensas da nossa vida, por mais fortes que elas sejam, por mais que elas se ampliem, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus está conosco. O próprio Senhor Jesus afirmou isso aos seus discípulos quando os enviou para formar discípulos de outras nações. Ele disse isso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Deus está conosco. Deus está com você, meu irmão e minha irmã, que está passando por aflição. Pela água, pelos rios, pelo fogo. Se as suas aflições estão ficando mais intensas, não se engane. Não fraqueje na fé, pensando que está sozinho, porque Deus está com você. Davi, no Salmo 26, fala o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Deus está conosco. Deus está com você, meu irmão. E Deus não está com você como um mero espectador, olhando de longe o que está acontecendo. Deus está com você te sustentando, te fortalecendo. Deus está com você colocando no seu coração forças para continuar. Deus está com você. Eu serei contigo, eu vou estar com você. Uma das coisas mais dolorosas, mais difíceis, quando passamos por uma aflição, é sentirmos que estamos sozinhos. Como se estivéssemos isolados do mundo, como se ninguém estivesse vendo a nossa dor, como se ninguém estivesse percebendo o que está acontecendo. A Bíblia nos diz que Deus está conosco. Deus está com você. Deus está com você. A terceira informação que o texto bíblico nos dá, no enfrentamento das aflições, além de compreendermos a grandiosidade de Deus, que nos criou, que nos conhece, de quem somos propriedade, de conhecermos que nós passaremos por aflições, que elas são inevitáveis, a Bíblia nos diz algo muito especial. Por maiores que sejam as provações, Deus vai nos livrar de todas elas. Olha o que o texto diz. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Por mais intenso que sejam as ondas dos rios, eles não vão te afogar. Não vou permitir que você seja destruído por essa aflição. Não vou permitir isso. É o que Deus diz. E continua. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. O fogo será intenso, muito difícil, mas Deus não vai permitir de forma nenhuma que você se queime. Isto é, Deus vai guardá-lo no meio das aflições. Deus vai guardá-lo. A maior aflição de todas, que a Bíblia fala, que é a morte, já foi vencida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A tal ponto que os nossos entes queridos que partirem para estar com Cristo, ou partiram para estar com Cristo, a promessa de Deus, que eles estão descansando diante do Senhor, e que nós vencemos a morte, eles já venceram a morte, porque nós vamos reencontrar com eles. E quando nós mesmos tivermos que passar pela morte, a convicção que nós temos, que Deus vai estar conosco, que Deus vai nos dar vitória sobre a morte já foi vencida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso a palavra de Deus nos diz: onde está a morte, a tua força? Onde está a morte, o teu aguilhão? O poder da morte é o pecado. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, logo no início, no qual ele afirma que Deus não nos deu um espírito de covardia, isto é, um espírito que seja dominado pelo medo de fazer todas as coisas, que nos paralisa, que nos impede de caminhar, que nos sufoca, que nos estrangula. Devemos considerar que Deus nos dá coragem para enfrentar. Meus irmãos, há uma diferença entre covardia e a coragem. A coragem é uma palavra de origem, alguns dizem,
enricar o coração de leão, porque a palavra coragem está ligada a coração, cardia, coração. É aquele que mesmo diante do medo, enfrenta o medo. Isso é uma pessoa corajosa. Tem um desenho animado que algumas vezes eu vi na TV, acho que uma ou duas vezes, falo, o cão covarde, uma coisa assim, um cão covarde, é um nome assim. Mas ele não é covarde, ele é corajoso, porque ele enfrenta tudo, né? Para ajudar os seus colegas, sua senhora, parece que uma velhinha, eu não lembro muito bem desse desenho. Ele enfrenta, não é bem assim um covarde, tem um medo, mas enfrenta o medo. O apóstolo Paulo, quando fala de não sermos dominados pela covardia e temos coragem de Deus no coração, Paulo estava na cadeia, em 2 Timóteo. Próximo da sua morte, ele sabia disso. E ele não estava com medo, porque Deus estava com ele. Ele não estava com medo. Por quê? Porque ele sabia que Deus o criou. Porque ele sabia que Deus o conhecia pessoalmente. Que ele era propriedade de Deus. Ele sabia que poderia passar pelas aflições, pela dor, mas ele sabia que alcançaria a vitória. Por isso ele afirmou, lá em 2 Timóteo mesmo, que a coroa da vida já lhe estava reservada. Estava partindo, mas a coroa já estava reservada para ele. Para vencermos o medo, temos que compreender essa grandiosidade do nosso Senhor. E essa compreensão envolve sermos dominados, ou melhor, termos essa convicção absoluta, dominados pela fé no Senhor Jesus, do que diz aqui a palavra de Deus em Isaías 46, versículo 3 e 4. É lindo esse texto. Já li várias vezes para os irmãos. Diz o seguinte: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Deus está nos carregando no colo, desde o momento que nós nascemos, nos carregando no colo. Quando um pai e uma mãe carregam o filho no colo, o filho se sente o quê? Realizado, satisfeito, em paz, totalmente seguro. Uma criança no colo dos seus pais é um lugar onde ela se sente plenamente satisfeita, segura e confiante, não é verdade? E Jesus, aliás, a palavra de Deus nos diz nesse texto o seguinte: Deus nos carrega no colo desde o ventre materno e até a vossa velhice. Eu serei o mesmo. E ainda tem as cãs, tem os cabelos brancos. Eu vos carregarei. Já o tenho feito, já estou te carregando no colo. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Deus está nos carregando no colo desde o momento em que nós nascemos. E Deus vai continuar nos carregando no colo até o final das nossas vidas, sobre a face da terra. Onde está a força para vencer o medo? Na nossa convicção absoluta que Deus está conosco. Que Deus jamais nos desampara e que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, diante de um medo, de uma situação que aparentemente é difícil de resolver, o que devemos fazer? Como Paulo fez. Lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, os irmãos aqui presentes de manhã, os irmãos à noite, é tempo de florescer. Tema da nossa igreja nesse ano, tempo de florescer. Para florescer, precisamos ter vitória sobre o medo. Tendo convicção absoluta que Deus nos criou, que Ele nos conhece individualmente, que somos propriedade de Deus, que podemos passar pelas provações, sim, por situações difíceis, mas não estaremos sozinhos, e que por mais intensa que seja a provação, Deus vai nos dar a vitória, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. Oremos. Pai, nós pedimos em nome de Jesus,
Fortaleça-nos, ó Senhor, na fé em Cristo Jesus. Que nós possamos sempre estar olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos, Senhor, ter o nosso coração descansando plenamente em Ti. Para diante de situações difíceis, aversivas, perigosas, nós percebemos que não estamos sozinhos. Que o Senhor está nos carregando no colo e que o Senhor vai nos dar vitória. Venha, Senhor, de uma forma muito especial, estar com aqueles irmãos que estão passando pela aflição da enfermidade, ou estão vendo seus familiares passando por essa aflição. Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia possam operar no coração desses nossos irmãos, fazendo-os perceber que o Senhor está com eles, que o Senhor jamais irá abandoná-los e que o Senhor vai dar a vitória na vida de cada um deles. É o que nós pedimos a Ti e suplicamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. É de suma importância termos fome e sede da palavra de Deus. É de suma importância termos o desejo de estarmos buscando cada vez mais a palavra de Deus. E foi isso que fizemos nessa noite. E eu tenho certeza que o Senhor falou com você, falou com a sua família, te orientou para o início de uma nova semana. Agora nós estaremos nos despedindo com o envio, sempre nos lembrando que nunca estamos sós, que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias nessa nova semana que estaremos começando. A palavra de Deus nos diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Sempre reconciliados com o Senhor, sempre de braços dados ao nosso Deus. Oremos então, encerrando o culto dessa noite. Ó Senhor, Deus amado, como foi bom, Senhor, louvar o Teu santo e bendito nome no dia de hoje. Como foi especial, Senhor, adentrar a Tua presença, estar contigo, Senhor, louvar o Teu nome, Senhor, ouvir da Tua palavra, mas te pedimos, Senhor, que essa seja uma atitude contínua em nossas vidas, que o Teu Santo Espírito esteja nos movendo a caminharmos em louvor e honra a cada dia ao Teu nome, que possamos, ó Pai, nessa semana, não nos esquecermos de Ti, mas estarmos verdadeiramente buscando mais e mais a Tua presença em comunhão contigo para sempre. Por Jesus oramos e buscamos a Tua bênção. Amém. Que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor sobre nós derrame da sua paz. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Que você possa ter uma semana repleta da paz de Jesus sobre você. Um forte e carinhoso abraço.